Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma palavra, amados, no livro de Apocalipse, aquilo que Deus tem reservado aos nossos corações. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa lá o sininho, compartilhe a palavra de Deus, amém? Tem sido bênção, tem alcançado vidas, em nome de Jesus. Bora trabalhar para o reino de Deus, amém? Eita glória, diga: eis-me aqui, Jesus. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz assim: eu conheço as tuas, oh glória, eu conheço as tuas obras. Olha Deus dizendo com propriedade, hein? Mas olha o que ele fala para a igreja de Laodiceia: que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, a promessa, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui para mim. Vamos entender um pouquinho destas cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. A Ásia mencionada aqui no livro de Apocalipse, a Ásia é a província de Roma e não o continente asiático, a província. E lá dentro dessa província tinha essas 7 igrejas. Dentre essas 7 igrejas, quantas foram aprovadas? E 5 reprovadas. Então é muito maior o número de reprovação do que de aprovação. Porque servir a Deus não é fácil, amados. Estar no caminho que te leva à salvação não é fácil. Vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós posicionamento, vai exigir de nós dizer não para a vontade da carne, vai exigir de nós muito esforço para podermos chegar nos céus. Então 2 apenas foram aprovadas. Dentre essas igrejas, quem escreve essas cartas às igrejas foi o apóstolo João, aquele apóstolo amado, lembra? Aquele que deitava a cabeça aonde? No peito de Jesus. Aquele que estava entre os 3 que sempre acompanhava Jesus para as suas orações, para os montes. Era sempre Pedro, Tiago e... tem até um hino, né? Pedro, Tiago e João, que era sempre os 3. E nós sempre temos os 3 que são mais próximos de nós, aqueles que você pode contar. É assim ou não? Dentre 12, Jesus poderia contar com 3. Esse João, apóstolo João, ele foi pastor 26 anos da igreja de Éfeso. Morreu com 103 anos, mas de morte natural. O único entre os discípulos, pois os demais foram martirizados. Agora João está longe de tudo e de todos, aparentemente abandonado, mas não estava. Diga comigo, João estava sendo guardado. Às vezes nós achamos que estamos sendo abandonados, e Deus está dizendo não, é porque eu preciso ter um tete a tete, um momento a sós contigo. Deus, por que este momento de solidão na minha vida?
Por que eu procuro contar com A, com B e com C e não consigo? É Deus dizendo: foi eu quem tirei, porque eu preciso te levar para viver momentos a sós. E quando Deus agora permite, não foi por causa do homem, mas foi permissão de Deus. João está ilhado. A Bíblia diz que ele está na ilha de Pátimos. Essa ilha de Pátimos era como se fosse uma prisão. Era uma ilha deserta que servia de colônia penal romana. Presta atenção. João foi exilado lá pelo imperador Domiciano e foi libertado depois de algum tempo, de 1 ano e meio, depois da morte desse imperador em 96. Ele foi libertado por quem, pastora? Pelo imperador Nerva, segundo o antigo historiador cristão Eusébio. Entenda. Imperador Domiciano, ele assume o governo e agora ele quer fazer com que as pessoas sejam seus súditos, que as pessoas agora se curvem a ele, chamando ele de Senhor e Deus. Se você for ler e buscar os estudos, Domiciano foi terrível, amados. Um imperador que trouxe a perseguição severa sobre a igreja. Esse imperador, ele intensificou a perseguição local aos cristãos ali daquela época. Aí ele faz o quê? Para eu hostilizar a igreja, para eu trazer uma perseguição severa, eu vou tirar João da linha de frente, que ele era pastor da igreja. Manda João para a ilha de Pátimos, e João fica lá. Ao entendimento do imperador romano, entendimento do imperador Domiciano, João vai morrer na ilha de Pátimos. Estou tirando ele de campo, de cena, evangelista, mas era Deus no comando, porque Deus queria trazer a revelação do livro de Apocalipse para nós, para a igreja. Se ele tivesse no meio dessa perseguição intensa, talvez teria sido morto. Teríamos acesso ao livro de Apocalipse? Então Deus fala: tira, vou usar o imperador Domiciano, um homem perverso, eu vou usar ele para tirar João de cena. Ah, você não entendeu? É Deus dizendo: eu uso até o ímpio para poder guardar a tua vida. Aleluia. Ele pode determinar a tua derrota, pode determinar, estou tirando, levando para a ilha de Pátimos, que ela ficava a quilômetros de distância, mas era Deus dizendo: João, fica tranquilo, porque lá vai ser eu e você, e vou passar as revelações que vai acontecer no futuro. É eu e você. João, diz a Bíblia que ele foi o único que tem a visão do Cristo ressurreto e glorificado. Glória, olha Jesus chegando na ilha de Pátimos para conversar com João, o único que teve essa experiência. Então entenda, você está sendo tirado fora de cena para ter uma maior convivência com Deus e Ele passar revelações ao seu coração. Você não está abandonado não. Papai e mamãe, João não tinha mais para quem procurar, amigos. Ao olhar de Domiciano, acabei com João. Ao olhar do imperador, João só sai de lá morto. Aí Deus falou: não, filhão, eu só estou guardando ele da perseguição de 1 ano e meio que você vai trazer sobre a nação. Mas diz a Bíblia que depois de 1 ano e meio dele perseguir severamente a igreja, quem que morre? O imperador. Aquele que assina a sua derrota, ou aquele que intenta colocar a sentença de derrota na sua vida, se prepara, porque é ele quem vai morrer. Domiciano falou: João vai morrer na ilha de Pátimos. Aí Deus falou: não, quem vai morrer vai ser você, porque João ainda tem muita coisa para ser revelada para a igreja. Aleluia. Diz a Bíblia que lá na ilha de Pátimos, então, nessa ilha deserta, o próprio Senhor Jesus se apresenta para João. Fala: olha, eu preciso que você escreva 7 cartas. A primeira que ele escreve é para a igreja de Éfeso, a qual ele era pastor. Ele fala: olha, fala para a igreja de Éfeso que eles deixaram o primeiro amor. Vão para a igreja por ir. Sabe quando você vai sem amor algum, já não tem mais vontade de louvar, não tem vontade de orar? Deixa o primeiro amor, não tem mais aquele friozinho na barriga de não ver a hora do culto para você ir para a igreja. Fala para eles que eles precisam voltar ao primeiro amor.
Fala para eles buscarem o fervor. Eles não têm mais esse fervor dentro de si. Vai para a segunda carta, para a igreja de Esmina. Ele aprova a igreja de Esmina, mesmo tendo pouca força, mas a igreja de Esmina estava ali sendo aprovada por Deus. A terceira carta para a igreja de Pérgamo, fala: olha, avisa para a igreja de Pérgamo que ela está tolerando o pecado dentro da igreja, e eu não quero isso. Avisa para a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja, que ela está tolerando a prostituição dentro da igreja. Avisa a igreja de Sardes, que é a quinta carta, que eles estão com todas as suas obras imperfeitas. Avisa a igreja de Filadélfia que ela foi aprovada. Aleluia. Tem Filadélfia aqui nesta manhã? Avisa a Filadélfia que ela foi aprovada. Mas a sétima carta é para a igreja de Laodiceia. Avisa para eles que foram reprovados. A igreja de Laodiceia, essa igreja que nós vamos falar aqui. Por que é que Jesus está dizendo: avisa para eles que eu estou à porta e eu estou batendo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Laodiceia era uma igreja que estava em cima do muro. Laodiceia era uma igreja que não tinha tomado posição, que não estava decidida. Laodiceia era a igreja que participava dos dois mundos. E a carta foi de repreensão. É Deus nos chamando nesta manhã, amados. Não há mais tempo de estarmos em cima do muro. Às vezes queremos Deus, mas queremos compartilhar das coisas do mundo. Estamos dizendo que amamos a Deus, mas também amamos as coisas do mundo. Não dá. Dentro do templo do Espírito Santo tem que ter um só para morar, e que esse um seja Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo: avisa para Laodiceia que as atitudes deles, o pecado está dentro da igreja. Eles precisam de mudança. Aparentemente ela é rica financeiramente, mas espiritualmente ela está pobre, tem nariz empinado. Laodiceia era o mais importante centro comercial da região, amados, conhecida por 3 atividades comerciais: bancária, lã e medicina. A medicina, notadamente, o colírio deles era o melhor. A igreja começa pelo ministério de Epáfras, enquanto Paulo ministrava em Éfeso, mas Paulo nunca visitou pessoalmente a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi forçada. Quem era Laodiceia? Olha aqui para mim. Por que é que Deus fala que ela é morna? Porque, deixa eu te explicar. Laodiceia foi forçada a construir um aqueduto subterrâneo por conta do fornecimento local inadequado de água. Ela recebia água suja e morna que vinha por esse aqueduto subterrâneo, por quilômetros de distância. Visitantes não tomavam essa água, e quando tomavam, cuspiam. Sabe por quê? Hierápolis está de um lado. A via que ficava bem próxima dela era famosa pela primavera quente. Do outro lado, Colossos era famosa pelo córrego de água fria e refrescante. Um mandava água daqui, o outro mandava água daqui. Um manda água quente, o outro manda água gelada. Chegava em Laodiceia como? Morna. Quem que toma água morna, evangelista Beth? Era Deus usando, amados, as contrapartes espirituais das 3 grandes atividades e mostrando para Laodiceia na prática: assim como vocês, ao tomarem a água morna, cospem porque não dá, eu também, vocês estão assim diante de mim mornos. Nem Deus e nem mundo, está ali no meio termo. Eu também vomitar-te-ei vocês da minha boca. Deus fazendo uma contraparte bem para eles entenderem como é que estava a situação. E às vezes muitas pessoas estão assim espiritualmente dizendo. Então vamos lá entender agora. Laodiceia é chamada de uma igreja morna, pois não era nem fria, que rejeitava abertamente a Cristo, e nem quente, cheia de zelo espiritual. Os seus membros eram hipócritas, que professavam conhecer a Cristo, mas que não pertenciam verdadeiramente a Deus. Recebia água de 2 fontes. Uma fonte, água gelada e refrescante,
Do outro lado a fonte que vinha com água quente, juntava as duas fontes, a hora que descia pelo aqueduto subterrâneo, chegava em Laodiceia, morna. Deus está dizendo: qual água tem passado pela tua vida? De qual fonte você tem bebido água? Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: não dá para sermos mornos, não dá para sermos 50%, Ele precisa da nossa vida por inteiro. Ela recebia esses dois tipos de água. Por isso que ele fala: olha, vocês não estão decisivos, não tomaram uma decisão. Vomitar-te-ei da minha boca. Assim como água suja e tépida de Laodiceia, eles também estavam causando enjoo a Cristo, pela condição de vidas que eles levavam. Agora um pouquinho para frente, ele está dizendo: vocês dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus está dizendo: vocês são um povo miserável. Vocês estão pobres, estão cegos e estão nu. Quais as 3 atividades principais deles? Ouro, lã e colírio. Aí Deus fala: vocês estão pobres, tem ouro. A igreja é toda ornamentada a ouro. É ouro para todo lado, vocês andam cheios de luxos, mas espiritualmente vocês não têm riqueza alguma, só aparentemente. Quantos estão vivendo de aparência, evangelista Beth? Aparentemente está bem, está feliz, aparentemente está cheio de riquezas, mas dentro dele está pobre, espiritualmente pobre. Aí ele fala: vocês estão pobres, estão cegos. Se eles vendiam o melhor colírio, batiam no peito que eles tinham o melhor colírio, como que agora eles estão cegos? Porque estavam cegos espirituais. E eles tinham a maior exportação de lã, evangelista Beth. E agora Jesus está dizendo: vocês estão nus, espiritualmente estão nus. Então no mundo físico vocês estão bem. Laodiceia está rica, tem o melhor colírio, vende e exporta lã para todo lado, mas espiritualmente vocês estão pobres, cegos e nus. Como é que está a nossa vida espiritual, amados? Como é que está? Vamos tomar uma decisão aqui nesta manhã. Fala: Senhor, eu preciso tomar essa decisão diante do teu altar. Não quero ser morno, não quero participar de 2 mundos, não quero servir a 2 senhores, não quero receber água de 2 fontes, não, Senhor, porque senão aqui está dizendo: vomitar-te-ei da minha boca. Aí Jesus está dizendo agora: eu quero que vocês comprem de mim ouro, de mim vestes brancas e colírio, para vocês estarem espiritualmente bem. Aí vamos para o próximo versículo: eu repreendo e castigo a todos quanto... Olha Jesus dizendo: enquanto tiver tempo eu vou continuar batendo na porta do seu coração. Agora pensa comigo, amados. Se ele está dizendo: João, escreve para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ele estava dentro da igreja, amados? Jesus estava dentro da igreja participando do culto? O culto era para ele, aparentemente para ele. As pessoas iam para a igreja para fazer o quê? Dizer que ia adorar a Deus, mas ele está dizendo: mas eu estou do lado de... Que seriedade é essa, amados? Ele está dizendo: um culto que aparentemente está sendo prestado para mim, mas que eu sou convidado, eu não estou dentro da igreja. Vocês estão dizendo da boca para fora que me adoram, mas não estão me adorando. Vocês estão dizendo da boca para fora que estão indo no templo para ter compromisso comigo, mas vocês não têm compromisso comigo. Eu vou continuar na porta, porque eu não estou tendo acesso dentro da igreja, porque dentro da igreja tem pecado, tem mundanismo, tem tantas coisas. Eu estou do lado de fora, mas eu vou continuar batendo na porta. Aleluia! Ele não desiste de nós. Que culto prestado a ele, amados, aonde Deus não está no meio? Que culto é esse prestado a ele, que ele está do lado de fora?
está batendo na porta, ele como convidado, o adorado da noite, e ele não está no culto. É uma festa de aniversário, você vai lá, a primeira coisa que você vai ver é o aniversariante. Mas que aniversário é esse que o aniversariante não está? Ele está do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Então a festa está sendo para quem? Está prestando culto para quem? Se ele está dizendo eu estou do lado de fora, então ele diz: eis que estou à porta aí. Cristo estava procurando entrar nessa igreja, amados. Olha que sério. A igreja que levava o seu nome, mas que não contava com um único crente sequer. Fecharam a porta para Deus, mas abriram a porta para o erro, para o pecado. Abriram a porta para o mundo, mas para Deus estava fechada. Ele queria entrar e não tinha acesso. A igreja de Laodiceia, em sua próspera autossuficiência, porque eu tenho ouro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e através do seu mundanismo, havia rejeitado o Senhor. Agora o convite de Cristo, começando do lado de fora da igreja, é um apelo seu por comunhão com qualquer pessoa que se arrepender da mornidão espiritual. Ele está dizendo: se não decidirem, antes fora frio, porque daí você já estava declarando o mundo direto, ou antes quente, no meio do caminho não dá para ficar. Deus está nos chamando nesta manhã para dizer de que lado você está. Morno, se for morno, infelizmente ele vai vomitar da boca. Mas Deus está te dizendo: eu preciso que você seja quente. Quente é o fervor de Deus, amados. É você optar pelas coisas espirituais. Ele estava batendo na porta e dizendo: se alguém, qualquer momento alguém, estou aqui na porta, se alguém ouvir que eu estou batendo na porta, alguém vai vir, vai abrir a porta, eu vou entrar e participar do culto, evangelista Beth. Mas infelizmente o mundanismo não deixava eles ouvirem Jesus batendo na porta. A autossuficiência, o ouro, evangelista Beth, a riqueza subiu para a cabeça. Colocaram um trono para a riqueza e tiraram Jesus do culto, colocaram ele lá para fora. E às vezes nós estamos dando ênfase a tantas coisas na nossa vida, e Jesus mesmo está do lado de fora do nosso coração. Às vezes até falamos com a nossa boca, né? Falamos: não, meu coração é 100% Jesus. Não, 100%. E às vezes ele está falando: estou nada, eu estou na porta batendo ainda no coração. Uma hora ela vai abrir a porta, e essa hora pode ser hoje. Se coloque de pé. É Jesus nos chamando para tomarmos um posicionamento. Ele falou: olha, aquele que vencer o mundanismo, a mornidão espiritual, aquele que vencer o mundo, a vontade da carne, vai se assentar comigo. Está dizendo para os vencedores. Expressão figurativa que significa que quando reinarmos com Cristo, compartilharemos dos privilégios da mesma autoridade que Ele usufrui. Fala: Senhor, eu preciso de uma decisão. É Deus dizendo: fecha os seus olhos. Deus está nos chamando nesta manhã para uma decisão, amados. O morno não tem parte com Ele, o frio não tem parte com Ele. Deus está usando João, há quantos tempo atrás, dizendo: João, fala para Laodiceia, eu estou corrigindo eles porque eu amo. Fala para eles se converterem dos maus caminhos. Fala para eles que o culto deles não está sendo para mim, porque eu estou do lado de fora. Quem está do lado de dentro é o mundanismo. Quem está do lado de dentro é o pecado. Eles têm servido a isso, mas eu estou do lado de fora. A porta está fechada para mim. Avisa para eles, João, que eu quero entrar. E se eles abrirem a porta, atitude, decisão de abrir a porta, eu vou entrar. E nós vamos cear junto. Nós vamos compartilhar do trono junto. Nós vamos compartilhar das coisas espirituais. Oh meu Deus, nos ajuda que nesta manhã tomarmos a decisão. Nos ajuda. Dentre 7 igrejas, só 2 foram aprovadas. Pai, Laodiceia
Laodiceia foi reprovada. Nos ajuda, Deus, nesta manhã a recebermos a água da única fonte que é o Senhor, essa água que jorra de nós para a vida eterna, essa água que vai nos levar para os céus. Oh meu Deus, nos ensina nesta manhã a fechar a porta, ó Pai, para as coisas erradas, a não receber mais a água de duas fontes. Uma hora estou na igreja, hoje estou na igreja, domingo estou na igreja, segunda estou no mundo, na quarta estou na igreja, mas na quinta já estou fazendo coisa errada. Não, o Senhor está nos chamando para decisão, porque o Senhor está às portas, o Senhor está vindo para buscar a tua igreja, é sério, é iminente o arrebatamento. Prepara a tua igreja para aquele que chegou cocheando em dois pensamentos, que ele se decida nesta manhã: eu quero é o céu. Só existe dois lugares, ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade sem Cristo. Que nós possamos nos posicionar, que nós possamos, Senhor, nesta manhã dizer: não vou mais ser morno, mas eu vou ser quente, porque eu quero é Deus na minha vida, porque eu quero chegar nos céus, eu quero receber esta promessa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei do lado de meu Pai. Oh meu Deus, o lugar já está reservado para nós, mas o mundo tem colocado tantas coisas, e às vezes o mundanismo tem entrado dentro da igreja, mas aqui nós fechamos a porta para o mundanismo e abrimos a porta para ti. Que essa pessoa faça o mesmo no seu coração, que feche a porta para as coisas da terra, para o mundo, e abra as portas para ti. Nós abençoamos cada vida, que o Senhor fale mais a cada coração, que o Senhor venha dizer aquilo realmente que esta pessoa precisa, de toda esta palavra que foi ministrada, que venha a decisão, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém, Jesus. Pode se assentar mais um minutinho. Eis que estou à porta e bato. Ouça a voz dele nesta manhã. Se ele está batendo, porque ele ainda continua do lado de fora do seu coração, abre a porta, deixa ele entrar. Quando ele entrar, você vai ver o que ele vai fazer. Não seja apenas aquela casca, né? Vir para a igreja, apenas mostra uma coisa e depois é outra. Não, querido, seja 100% verdadeiro com Deus, seja 100% cristão diante da presença do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente aqui nesta manhã.